fala o seguinte: se você não fizer isso, olha a punição. No Brasil a gente não está acostumado com punição, né? Nada. A punição é mais leve. É ou não é? Tem lei, mas não tem punição, né? Mas Jesus aqui fala o quê? Se não te arrependeres, o que ele fala? Brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu catiçal ou candeeiro. Sabe o que ele está falando? Eu não vou ser mais a fonte de luz. Vou apagar sua luz. Ele falou, irmão, chegar e soprar. Acabou. Está vendo como é que é interessante? Quem é que está escrevendo a carta? Quem está mandando escrever a carta? No versículo 1 que nós vimos, né? Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que nós falamos que é aquele que transmite, que é a fonte de luz. Ele está falando, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar a minha luz. Irmãos, quantas igrejas a luz já não está apagada? Que coisa, né? Quantas igrejas? Tem igreja, irmãos, que tem louvor, aparentemente, tem pregação, mas acabou. Acabou. A luz já era. Jesus Cristo já foi embora há muito tempo. Tem até grito. É verdade. Mas não tem mais a fonte que é Jesus Cristo. Irmãos, e se Jesus estava falando isso para uma igreja ali em Éfeso, que era uma igreja que tinha tudo aparentemente, mas estava faltando amor ao próximo, é uma coisa séria, uma coisa muito séria. E Deus possa nos ajudar a entender isso. Ele ainda fala que foi colocado antes, né, que uma das coisas que eles tinham ao seu favor é que eles odiavam as obras dos Nicolaítas. Os Nicolaítas, irmãos, era uma doutrina de licenciosidade. Ou seja, as pessoas, eles pegavam o versículo lá, é claro que eu estou aqui simplesmente fazendo uma ilustração, né, como hoje algumas pessoas pegam e falam onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Vocês já ouviram alguém citar esse versículo? Então vão pecar muito para que Deus possa ter muita graça. Isso é licenciosidade, irmãos. É o contrário do legalismo, né? O outro extremo. Licenciosidade está no extremo e legalismo está no outro. Mas a igreja de Éfeso, eles não toleravam as obras dos nicolaítas, ou seja, das pessoas que criam dessa forma. Mas aí ele fala a recompensa. Cada uma dessas cartas, irmãos, tem o reconhecimento das obras, tem aquilo que ele não está a favor daquela igreja, o comando, mas também tem a recompensa. O versículo 7 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, irmão. Ele está falando aqui a igreja de Éfeso. E por que está indo no plural? As igrejas. Alguém sabe? Para todas as igrejas. Exatamente. Para todas. Porque isso aqui, irmãos, essa advertência, esse aviso, não foi só para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas que puderem ler isso. Certamente haveria no futuro outras igrejas Que havia perdido o primeiro amor, não é isso? surgiriam. Sem dúvida. E tem muitas, irmãos. E eu creio que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, uma das coisas que a igreja tem mais tido falta é de amor uns para com os outros. E Jesus aqui diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Abra sua Bíblia comigo, 1 João 5,5, e eu quero que você, se você puder, tiver uma caneta, sublinhe esse versículo, porque várias vezes nós vamos ver quem que é o vencedor. Ele diz, ao que vencer. E é bom nós entendermos isso. 1 João 5,5
aí nos fala quem é que é o vencedor. Versículo 5 diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então quem que é o vencedor, irmãos? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O vencedor é isso, irmãos. É quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz: ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos dar uma adiantada aí, capítulo 22, no versículo 2 de Apocalipse. Alguém leia para mim, por favor. 22 e 2, né? No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém. Veja bem, irmãos. Alguém lembra lá em Gênesis? Lá tinha uma árvore da vida, irmãos? Tinha. E o que aconteceu com Adão e Eva? Alguém sabe? Eles puderam comer dessa árvore da vida? Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por ter desobedecido a Deus, eles foram expulsos do paraíso. Na verdade, então, eles não venceram, né? E aqui Jesus está falando que se aquela igreja ali em Éfeso, se aqueles irmãos ali que estavam ouvindo essa carta se arrependessem, a recompensa deles seria alimentar da árvore da vida. É bom nós entendermos, irmãos, que ali haverá uma árvore literal no meio dessa praça, mas não é para a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo não vai mais experimentar nenhum tipo de morte, porque nós teremos um corpo totalmente o quê? Glorificado. Mas a questão aqui que Jesus está falando é porque para que o povo pudesse entender que eles teriam vida eterna. Teriam vida eterna. Obviamente nós não vamos precisar de comer de nenhuma árvore. Quem vai precisar comer essa árvore que nós vamos ver são aqueles que aceitaram a Jesus durante a grande tribulação, para o povo israelita. Isso aqui, irmãos, é um simbolismo para a vida eterna. Todos nós, o que nós vencemos, todos aqueles que são vencedores, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles vão participar do alimento, do fruto da árvore da vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós estamos terminando um pouquinho mais cedo, porque não dá para dar duas cartas, tudo pela metade. Mas que Deus, irmãos, possa nos ajudar a entender este livro de Apocalipse. E essas mensagens, assim como elas foram real para aquele povo, as quais elas foram destinadas, ela é real para nós. Que Deus possa mesmo nos ajudar a ser uma igreja fervorosa, uma igreja laboriosa, uma igreja com uma doutrina sã, mas também uma igreja onde nós podemos amar uns aos outros. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos, ó Pai, te agradecer nesta noite, ó Deus, por este momento que nós estamos aqui na tua casa, onde nós podemos, Pai, de uma forma livre, ouvir a tua palavra. E que tua palavra, Senhor, possa mesmo penetrar no meu coração e no coração dos teus filhos. Que venhamos mesmo, Pai, levar as suas advertências, os seus avisos, Pai, de uma forma séria. E que venhamos mesmo, Senhor, pedir a tua ajuda. Que possamos mesmo, Senhor, amar uns aos outros. E que venhamos, Pai, demonstrar que nós somos mesmo aprendizes do teu Filho Jesus Cristo. E que
nós, Pai, venhamos um dia ser totalmente conformado e transformado à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.